Olá pessoal, aqui é o professor Davi e hoje vamos fazer a correção e explicação do PET volume 3 de Educação Física dos 7º anos, semana 2. Nós vamos trabalhar esportes de invasão, mais especificamente o flag football. E o primeiro texto é colocado para vocês algumas informações sobre esportes de invasão. E o objetivo principal dos esportes de invasão é levar a bola ou outro objeto ao gol ou setor determinado defendido pelo adversário. E aqui ele cita alguns esportes de invasão, entre eles o futebol, o futsal, handball, basquete, futebol americano, flag football, que é o que vamos trabalhar esta semana, e ultimate frisbee, entre outros. E na sequência é colocado para vocês um texto que traz algumas informações sobre o flag football, bem como quanto às regras e a jogabilidade deste esporte. É interessante a leitura destes textos para resolver o que se pede na sequência. A atividade 1 pede o seguinte: escreva quais os esportes de invasão foram citados no texto acima. E aqui eu coloquei a resposta para vocês, o futebol, futsal, handball, basquete, futebol americano, flag football e ultimate frisbee. Eu encontrei essa resposta neste ponto aqui do texto em que eu já fiz até a leitura. Na sequência temos a número 2. Defina flag football, como ele é jogado. E aí eu coloquei uma resposta aqui que eu retirei essas informações deste texto e retirei as informações também do site flagfootball.com.br, que é recomendado ao final desta semana. E a resposta ficou assim: o flag football é uma modalidade derivada do futebol americano. O objetivo é avançar com a bola no território adversário e chegar até a zona final, também chamada de end zone, para marcar o ponto, no caso touchdown. A maior diferença entre o futebol americano e o flag football é que, ao invés de ter que derrubar o adversário para impedir o avanço, no flag football basta retirar uma das fitas que todos os atletas usam presas na cintura. E aqui eu fiz um resumo. Caso vocês queiram acrescentar mais alguma informação que vocês tenham conseguido durante uma pesquisa, podem ficar à vontade. Mas quem colocar essa resposta estará acertando a questão. Lembrando que o flag football é uma modalidade muito próxima ao futebol americano, como vocês estão vendo no vídeo aí, e o objetivo é chegar até o campo adversário, a end zone do campo adversário, com a bola na mão. No futebol americano, quando você quer parar, deter o adversário, você tem que derrubá-lo. É um esporte muito bruto. Só que essa variação do flag football é um esporte que tem um contato muito menor, muito mais reduzido. Quando você quer parar o adversário, basta você destacar, tirar a flag ou fita que está presa próxima à cintura do adversário. Na sequência temos a número 3. E a número 3 pede o seguinte: verifique no texto as palavras em inglês e realize a tradução para português. Pode utilizar o dicionário. E eu fiz questão de procurar cada uma das palavras em inglês e coloquei aqui bem como as suas definições. Eu coloquei então flag football, que é futebol de bandeira, flag significa bandeira, touchdowns, significa aterrissagem, pousar, vou até repetir aqui, flags, que significa bandeira, flag ball, bola de bandeira, kick-off, que é o começo, safety, que é segurança, tackler, que é enfrentar, e end zone, que é a zona final. A pronúncia talvez não tenha ficado das melhores, mas todas essas palavras aqui eu encontrei no texto e coloquei para vocês com uma possível tradução, e utilizei o Google Tradutor para fazer isso. Caso vocês encontrem alguma outra palavra neste texto ou no anterior, podem ficar à vontade para acrescentar na questão e pesquisem a tradução. Na sequência, é colocado para vocês aqui posições de jogadores e cita aqui diversas posições e faz uma breve descrição delas. Na atividade 3, temos algumas atividades práticas. Chame uma pessoa de sua casa e com uma bola pratique os vários tipos de lançamento. E aqui citados os lançamentos são lançamentos simples. Então aqui você deve fazer o lançamento da bola com uma mão ou com as duas, quando não for possível, e recepcionar a bola com as duas mãos, que é uma forma mais segura. E é pedido o seguinte: fazer os tipos de lançamentos aqui por cima da cabeça, como é demonstrado na primeira imagem, então um lançamento mais alto, um lançamento na altura do peito, como é demonstrado na segunda imagem, um lançamento lateral e um lançamento entre as pernas. É uma atividade bem simples e não é solicitado nada mais do que isso. Na sequência temos a número 3. A número 3 pede o seguinte: veja um espaço em sua casa para que possa praticar o deslocamento. Crie alguns obstáculos utilizando balde e cones e exercite visando a corrida e o deslocamento na busca de desviar dos jogadores adversários e proteção da fita, que estará em seu corpo, cintura. Então vocês precisarão, primeiro, organizar um espaço, segundo, utilizar baldes ou cones para criar obstáculos. Vocês devem organizar ou confeccionar algum tipo de fita para prender junto ao corpo para depois realizar a atividade. E aí, após você realizar a atividade, é pedido o seguinte:
Após, escreva um relato das dificuldades e facilidades que encontrou ao realizar os exercícios. Este relato, ele é pessoal, mas eu coloquei aqui alguns exemplos. No caso, não existe o que é certo ou errado, porque é com base nas dificuldades e facilidades que vocês encontraram. E eu citei o seguinte: as facilidades. E antes de começar a descrever, deixo claro que o que é uma facilidade para mim pode ser uma dificuldade para você. Tá certo? Foi fácil realizar os movimentos de deslocamento e mudança de direção. Isso aqui é um exemplo, né? Eu poderia acrescentar algumas informações adicionais. Na sequência, foi fácil organizar os obstáculos. Coloquei diversos objetos para servir de obstáculos, dentre eles cadeira, baldes, cones. E uma terceira facilidade: realizei as atividades com os meus familiares e foi uma atividade interessante, por este ou por aquele motivo. Aí eu coloquei alguns exemplos de dificuldades. Foi difícil arrumar um local para fazer a prática. Vamos supor que você mora em apartamento. Então fica um pouco mais difícil você arrumar um espaço em que você possa correr, né, e realizar um deslocamento com um desvio dos objetos, né, dos obstáculos criados. E uma última possibilidade eu coloquei aqui: não realizei por falta de espaço e materiais, que também pode ocorrer. Então fiquem bem à vontade para escrever aqui e expressar quais foram as dificuldades e facilidades encontradas por vocês. Com isso a gente conclui a atividade 3. Na sequência temos um link para saber mais. É citado aqui o flagfutebol.com.br, que é um site que tem diversas informações sobre o flag futebol. Recomendo a vocês que acessem e verifiquem essas informações que foram úteis na realização dessa semana. Com isso, pessoal, concluímos aqui então a correção e explicação da semana 2 do 7º ano. Caso vocês tenham dúvida, deixem nos comentários, eu vou tentar responder todo mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal para dar uma força pra gente. Um abraço.